autor da reportagem, questionou o ministro como é que foi feita essa compra à vista, né? O preço em dólar hoje do apartamento são 22 milhões de reais. E a gente queria entender um pouco essa compra desse imóvel. Nisso disse que não iria esclarecer. Se mostrou bastante desconfortável com essa reportagem, né, que mostrou que ele tem imóvel ali nos Estados Unidos. Mas Vossa Excelência fez 10-1, não foi reajuste nenhum. Não foi reajuste nenhum. Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência me ofereceu como relator. Vossa Excelência passou direto à relatoria. Absolutamente. Pode resgatar, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Mas todos nós reconhecemos a qualidade do seu voto. Não, eu só queria consignar-me, Gilmar, porque eu não queria deixar passar isso. Está encerrada a sessão. Bom. Gente, o clima tá tenso. Tá pesado no STF. O ministro Barroso tá sentindo a pressão, né? Ele tá demonstrando aí que realmente a pancada foi forte. Ele foi questionado sobre o imóvel de 22 milhões de reais que ele comprou à vista. E ele que sempre foi aí um defensor, né, de direitos igualitários, né, dizendo que no Brasil haviam uma proporção de 6 pessoas super ricas para 100 milhões de brasileiros pobres, dizendo na verdade que esses 100 milhões de brasileiros pobres eram pobres por causa desses 6 ricos. Quem seriam esses 6 ricos, né? Vou mostrar para vocês o trechinho dele falando isso. E o que acontece? Ele tá com os nervos à flor da pele, discutiu com o Luiz Fux, né? O ministro Fux no STF hoje, foi um bate-boca. O Gilmar Mendes interveio e se meteu no meio ali para poder intermediar. Vou colocar aqui para vocês o vídeo e na medida do possível vou fazendo os comentários. Vamos ver. O presidente do STF defende o combate às desigualdades. Barroso deu aula magna na Faculdade de Direito da UFRJ. Há muitos desafios que permanecem e que nós não devemos esquecer, que são os desafios do enfrentamento à pobreza extrema. Ainda temos 30% da população brasileira em insegurança alimentar e, portanto, estamos falando de 60 milhões de pessoas. Um país com a condição econômica do Brasil não pode ter gente passando fome. Ainda temos problemas dramáticos de uma desigualdade abissal que nos envergonha. Segundo a Oxfam, 6 pessoas no Brasil, as 6 pessoas mais ricas, têm a riqueza de metade da população brasileira. 6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de pessoas. Tem alguma coisa errada nesse modelo que nós precisamos enfrentar. Então, como vocês puderam ver nesse trecho, né, o discurso aí do Barroso para lá de socialista, comunista, né, aquele discurso velho de que você só é pobre porque tem o rico, né? Aí ele dizendo aí que a riqueza de 6 brasileiros mais ricos do Brasil é a pobreza de 100 milhões de brasileiros, a metade do país. Que conversa, né, cara? A riqueza desses 6 é deles porque eles conquistaram, não é a riqueza dos 100 milhões, cara. Isso aí é uma conversa fiada que eles, né, gostam de estar sempre trazendo. E outra coisa, depois desse discurso, o que acontece? Ele tinha falado que não tinha nenhum imóvel nos Estados Unidos, mas foi descoberto aí, né? E saiu no site do Metrópolis que ele tem uma casa assim lá, um imóvel de 22 milhões e está no nome de uma offshore do filho dele, né? O Barrosinho, que inclusive eu fiz um vídeo que saiu ontem falando que ele ficou aqui no Brasil, não voltou aos Estados Unidos por conta de toda essa situação aí, né? Ele não pôde voltar. Mas tem lá uma casa de 22 milhões, ele foi questionado pelo site Metrópole e não deu declarações sobre isso. Barroso pagou o imóvel de 22 milhões nos Estados Unidos à vista. À vista, gente. Mas nas causas constitucionais. Então, o ministro diz que comprou esse apartamento na planta antes de assumir o cargo no Supremo Tribunal Federal e não daria mais nenhuma explicação
com relação a isso, a gente questionou o ministro, meu colega André Schauders, autor da reportagem, questionou o ministro como é que foi feita essa compra à vista, né? O preço em dólar hoje do apartamento são 22 milhões de reais. E a gente queria entender um pouco essa compra desse imóvel. O ministro disse que não iria esclarecer e se mostrou bastante desconfortável com essa reportagem, né, que mostrou que ele tem imóvel ali nos Estados Unidos. Quando saiu a lei Magnitsky, disse que ele não tinha nada nos Estados Unidos, nenhum centavo lá depositado em nenhum banco, nenhum imóvel, nenhum nada. A gente foi dar uma olhadinha nos outros ministros para saber se eventualmente se cumpria a promessa de que eles também serão atingidos pela Magnitsky, se alguém teria patrimônio nos Estados Unidos. Foi aí que a gente chegou no patrimônio do ministro Barroso. Não há aqui nenhum... Bom, gente, então todo esse contexto aí tem influenciado bastante aí nos ânimos do ministro e principalmente o Barroso, que tem acusado aí o golpe, né? Ele tem acusado aí, vocês podem ver até no vídeo que eu publiquei ontem, como ele estava mais para baixo, e hoje ele entrou num embate com o Fux. Eles discutiram, bateram boca no STF, foi uma discussão acalorada e eu vou colocar aqui para vocês verem a baixaria que foi. Só contextualizar aqui antes, né? Eles estavam discutindo ali a questão do CID, né? Que envolveu o julgamento ocorrido na última quarta-feira sobre a incidência do CID Tecnologia, né? Que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico que incide sobre as remessas estrangeiras, ao exterior no caso, a título de remuneração de contratos, né? Que envolve aí o uso ou a transferência de tecnologia estrangeira. Vou botar aqui para vocês vão entender melhor. Respeito. Ali havia uma impugnação ao parágrafo 2º da lei. O parágrafo 2º criava toda uma nova disciplina, porque ampliava substancialmente a base de cálculo de incidência da CID. Talvez a maior parte da base de incidência da CID. E Vossa Excelência entendeu de invalidar o parágrafo 2º em maior extensão. E a maior parte do tribunal manteve o parágrafo 2º. Na ocasião, eu perguntei a Vossa Excelência se Vossa Excelência gostaria de reajustar para permanecer como relator. Sim, Vossa Excelência me disse que não reajustaria. Não, é isso que eu queria dizer a Vossa Excelência. Eu não podia nem devia ajustar por uma questão de lisura com os demais colegas que haviam me acompanhado. Os colegas me acompanharam e eu não poderia reajustar o voto. Então, em respeito aos colegas que me acompanharam, eu não me concedi o poder de rever o voto, reajustar o voto. Então aqui só para contextualizar para vocês, né? Eles estavam votando sobre a questão da CID e o Fux teve uma interpretação ali da questão e votou num sentido e os outros acompanharam eles. Vocês percebem aí que já está demonstrando aí uma divisão ali do STF, né? Quem acompanhou ele? O Mendonça, foi o Cássio Nunes, né? A Carmen Lúcia, né? E o Toffoli, se não me engano. Aqueles 5 que não foram lá naquele jantar do Lula, lembram? Então esses votaram com ele. Sendo que depois ele... parece que ele cometeu uma pequena falha de interpretação ali e ele não pôde mudar o voto dele pelo fato dos outros colegas terem acompanhado ele, e por isso então o ministro Barroso retirou a relatoria das mãos dele e passou para o Flávio Dino, e aí ele ficou chateado com isso. Mas ainda assim eu declarei que a lei era constitucional, neguei provimento ao recurso. Ainda assim, a unanimidade, eu fui acompanhado no primeiro item, fui acompanhado no terceiro item, que veio a ser reforçado pelo ministro Gilmar Mendes com relação à destinação específica, e vencido em parte na questão da incidência dos contratos. Mas se o recurso era para prevalecer o parágrafo 2º, eu neguei, para declarar inconstitucional o parágrafo 2º, eu neguei provimento ao recurso. Então, eu fiquei vencido numa pequena parte, porque o que o recorrente pretendia era a declaração da inconstitucionalidade da CID, royalty, entendendo Ministro Fux, a regra aqui é assim: se o relator
na parte vencida, concordar em reajustar, ele continua como relator. Se o relator, na parte vencida, não concordar em reajustar, o primeiro que divergiu tem a relatoria. Bom, eu fui vencido por 10-1 no juiz de garantia, mantive a relatoria. Mas Vossa Excelência fez... 10-1, não foi reajuste nenhum. Não foi reajuste nenhum. Eu e o ministro Toffoli ficamos praticamente num voto igual, só que eu mencionava os dispositivos e ele declarava. Ministro, a tese de julgamento era uma tese divergente da de Vossa Excelência num capítulo essencial. Eu ofereci a Vossa Excelência permanecer como relator. Disse, Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando. Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência não me ofereceu como relator. Não. Vossa Excelência passou direto à relatoria. Absolutamente. Pode resgatar a sessão, e eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? E Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí disse, então tá, então o redator para o acordo fica o ministro Flávio Dino. Portanto, Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe. Simplesmente não existiu isso. Até para dar uma... Nem estou entendendo essa confusão. Presidente, me dá a palavra, por favor. Por favor. Até para ter um certo conforto, eu acho, e nós já fizemos isso algumas vezes, assim como temos construído algumas soluções per curiam fora do ambiente nuclear, ou discutindo, também é possível fazer-se aqui. E acho que também já fizemos. Eu só estou querendo dizer que, a rigor, diante do espírito de colegialidade que a gente tem construído, presidente, era possível que também os outros... já aconteceu aqui, certamente temos precedentes vários em que o relator muda de voto e, claro, de forma aberta, hein? Mas na hora, né? Não, na hora, estou dizendo no momento da discussão, e outros colegas decidem reajustar ou não, de modo que me parece assim que... Aconteceu comigo, no caso de insignificância, eu fiquei vencido numa parte, eu disse, então tá, eu reajusto para perder a relatoria. Mas todos nós reconhecemos a qualidade do seu voto. Não, eu só queria consignar, ministro Gilmar, porque eu não queria deixar passar isso. Está encerrada a sessão. Uma baixaria, né, gente? Esse foi o circo de hoje. E cá entre nós, né? O Gilmar Mendes parece que não sabe nem o que tá falando direito. Fica gaguejando, fica... Não. Lembra realmente o João Plenário. Eu não sei se, de repente, o personagem foi feito ali de forma a ter como influência, como inspiração, né? o nosso divino ministro. Mas a coisa tá estranha, né, gente? Vocês percebem que a coisa não tá muito natural, não tá leve, não. E vamos ver, né? Porque o Laranjão lá continua tendo sanção aí pra cima dos ministros, pra cima de todos os envolvidos nessa trama golpista aí. Vamos ver no que vai dar isso aí. Eu gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês aí embaixo, inscrevam-se no canal, ativem o sino e até o próximo vídeo. Bye, bye.